Quando a gente pensa em heróis da fé, pelo menos eu penso assim, logo vem no meu coração, na minha mente, os atos heróicos, de homens, mulheres que foram vitoriosos, que venceram gigantes, que venceram adversidades. Mas o maior ato desses heróis da fé foi o de confiar no Senhor. Porque eles eram heróis da fé, mas eles eram falhos, eles eram homens e mulheres como eu, como você, sujeitos a falhas, limitados, mas que porque confiaram no Senhor, se tornaram heróis da fé. Esse texto aqui, vamos ler o versículo 6 e 7. As mulheres, passado sábado, domingo, as mulheres vão até o sepulcro, até para poder tratar ali do corpo de Jesus, como era de costume da tradição. E olha o que elas encontraram, versículo 6. Havia ali um anjo, ele porém lhe disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Já te agradecemos, ó Pai, por esse culto que já começamos louvando, exaltando o teu santo nome. Reconhecemos que precisamos de Ti, que se o Senhor não for conosco, nós não temos outro Deus. Nos ajuda, ó Pai, fala ao nosso coração, usa a minha vida. Tu conheces, Senhor, as minhas limitações. Tu sabes que eu sou pequeno, mas eu creio num Deus grande, o Deus dos deuses, o Todo-Poderoso, o que faz muito além do que pedimos ou pensamos. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Pai, todo o louvor é para Ti, Senhor, toda a honra e glória é para o Senhor. Que o Senhor seja exaltado, no nome de Jesus. Fala, Pai, ao nosso coração. Nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz. E repreendemos em nome de Jesus toda ação do mal, com o objetivo de atrapalhar, ó Deus, a Tua palavra falar ao nosso coração. Te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É interessante que esse texto, a gente percebe nitidamente a preocupação do Senhor com Pedro. Ele diz assim, o anjo fala: olha, dizei aos seus discípulos e a Pedro que eu quero falar com eles. Você sabe bem o que tinha acontecido com Pedro. Ele havia negado Jesus por 3 vezes. Não conheço, você é maluca, não sei quem é. E imagina como estava o coração de Pedro. Pedro, que era um cara especial. Ele estava muito entristecido. E o Senhor se preocupou com Pedro. E eu queria então ver alguns episódios. A gente vai aqui ver alguns episódios na vida de Pedro. E em cima disso, eu queria trazer algumas lições para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Você está junto comigo? Amém. Vamos viajar aqui na vida de Pedro? Amém? Glória a Deus. Interessante que Pedro, ele era um pescador, todos sabem. Ele nasceu em Betsaida, é uma cidade litorânea, e ele foi chamado das suas redes para ser pescador de homens. Lá em João, no capítulo 1, versículo 44, se você quiser anotar, Lucas 5, do versículo 1 até o versículo 11. Eu queria ler Lucas 5, 10 e 11, que diz assim, Lucas 5, versículo 10 e 11, falando um pouquinho sobre como foi o chamado de Pedro. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, Lucas 5, 10 e 11, sócios de Simão, que era Pedro, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para as praias, deixaram tudo e o seguiram. Então assim foi o chamado de Pedro. Ele entendeu: beleza, o senhor está me chamando?
Ele deixou tudo, não só ele, mas os sócios, né, Tiago e João, e deixaram lá os barcos com Zebedeu. Eles tinham uma companhia de pesca, né? Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Esse era Pedro, impetuoso. O senhor está me chamando? Vamos lá. E ele foi para se tornar um dos discípulos de Jesus. Um outro episódio na vida de Pedro, ele reconhece Jesus como Senhor, lá na região de Cesareia. Em Mateus 16, ele diz assim, versículo 13 em diante: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor diz: Não foi carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai, o meu Espírito. Então aqui Pedro, ele reconhece Jesus diante de todos. Tu és o Cristo, tu és o Senhor, tu és aquele que deveria vir, tu és o Salvador. Ele fez uma declaração poderosa. E aí, dando sequência, no mesmo episódio, ele dá brecha e é usado pelo inimigo. Lá em Mateus 16 mesmo, agora do versículo 21 até o 23, Jesus mostra aos seus discípulos que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, ao mesmo tempo, voltando aqui, ao mesmo tempo que Pedro, ele disse que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo e tal, Jesus começa então a falar: olha, eu vou ter que morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí Pedro o reprova. Olha que folgado. Tu és o Senhor, tu és o Cristo. Agora ele falou: Senhor, não, calma aí, calma, não fique assim. Você está deprimido, em outras palavras. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso não vai te acontecer. Olha que ousadia do cara. Mas Jesus o repreendeu e disse: arreda, olha que palavra pesada, arreda Satanás. A salvação, ela vinha da cruz. E aqui Pedro, no ímpeto, ele se deixou levar e ele foi usado pelo inimigo. E então, abrindo um parênteses aqui, o diabo é tão complicado que em alguns momentos ele queria que Jesus fosse morto. Ele reuniu lá os fariseus, os saduceus. Imagina que os fariseus e os saduceus, eles não se bicavam, mas para matar Jesus eles se uniram. Então, em alguns momentos, o diabo usava as pessoas: vamos matar Jesus. E em alguns momentos ele fala: não morre, não tem que morrer. Então, nem o diabo estava, O diabo está perdido mesmo, Mas o fato é que aqui, Pedro, ele se deixa levar. Ele fala: não, Senhor, não, o Senhor não pode, não vai acontecer isso contigo. Sai, Satanás. Ele se deixou levar. Alguns minutos atrás, ele foi usado pelo Espírito. Na sequência, o inimigo usou a vida dele. Só Jesus. E me chama a atenção que isso acontece com a gente também. Quantas vezes a gente está no culto, abençoado, sai, que palavra, chega lá no estacionamento, uma situação, um carro que está atrapalhando você sair, a bênção vai embora, e aquele espírito de louvor que você saiu do culto, vai por água abaixo. E aí, se Jesus chega, Jesus arreda Satanás, sai daí, E é assim que nós agimos. No outro episódio, Pedro, Tiago e João, lá em Mateus 17, versículo 1, eles testemunham uma coisa tremenda, que é chamado a transfiguração. Eles vão ao monte, no monte da transfiguração, talvez seja o Monte Hermon, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E ali eles têm uma das experiências mais tremendas, poder ver Jesus transfigurado, uma coisa maravilhosa. Então a gente percebe também que Pedro era chegado de Jesus. Em vários episódios, em vários momentos no Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente percebe Pedro, Tiago e João com Jesus. Jesus ia orar, Pedro, Tiago e João, vamos lá. Ele levava os três. Então Pedrão estava sempre ali.
nos momentos mais importantes, nos momentos mais cruciais, Pedro estava presente. Eu estou aqui citando alguns episódios para a gente entender quem era esse cara, né? Quem é esse apóstolo aí chamado Pedro. Um outro episódio em Mateus 26, versículo 69 em diante. E esse é um episódio triste, né? Mas percebe o ímpeto. Vinte e seis, 69. Interessante que um pouco antes desse episódio, quando vão prender Jesus, o que Pedro faz? Ele pega a espada, tira da bainha e corta a orelha. Não era a orelha que ele queria cortar, né? Mas ele passa a peixeira, né? Se fosse lá no Nordeste, ele passa a espada e corta a orelha. E ali Jesus vai lá e cura, né, o Malco, que era o servo do sumo sacerdote. Passando algum período, levam Jesus preso, toda aquela situação, e Pedro está lá, querendo saber de Jesus. Só que, por 3 vezes, ele nega o Senhor. Versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, o qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele de novo negou, com juramento: não conheço tal homem. Olha que loucura. Logo depois, versículo 73. Aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Não tinha jeito, ele falava como Jesus, não tinha como esconder. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. E interessante que o Senhor Jesus, ele preocupado com Pedro, ele sabia como Pedro era intenso, e como Pedro deveria estar intensamente triste. O anjo falou: fala para os meus discípulos e a Pedro, eu vou adiante, eu quero me encontrar com eles. E nesse mesmo episódio, lá em Lucas 24, depois da ressurreição, Jesus ele aparece a Pedro e aos seus discípulos no cenáculo em Jerusalém. Lá em Lucas 24, versículo 33. 24, 33. E na mesma hora levantou-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Aqui é aquela passagem dos 2 discípulos a caminho de Emaús, que voltam correndo para Jerusalém. Nós vimos o mestre, ele ressuscitou. E falou: não, ele apareceu a Pedro já, ele é isso mesmo, ele está vivo. E também num outro episódio, aparece Pedro pescando. Por um momento Pedro volta a pescar. Eu não sei exatamente qual a ordem cronológica, mas o fato é que ele estava desiludido. Vou voltar a pescar. Então tudo aquilo que ele viveu com Jesus, tudo aquilo que ele teve de experiência, de repente Jesus falou: olha, você larga as redes, porque de agora em diante você vai ser pescador de homens. E aí Pedro pega e volta
a pescar peixe. Como que é isso? E eu estava fazendo uma análise da minha própria vida, e quantas vezes nós somos assim, inconstantes. Domingo, estamos cheios do poder. Oh, a palavra, chega na segunda, a primeira luta, a primeira dificuldade, a gente já desanima. Aí na terça desanima mais, já não vem no culto de oração. Na quarta já está arrastando a cachorrinha, como diz o Silvio, né? E na quinta também não vem no culto, e até consegue sobreviver para chegar no próximo domingo. A gente é igualzinho a Pedro. E ele estava assim, meio que perdido, desesperado. Mas após esses eventos, esses episódios, que ele vê Jesus, que ele percebe Jesus ressuscitado, Jesus traz palavra, fala: olha, vocês vão ser cheios do Espírito, ficar em Jerusalém, até que do alto sejam cheios do poder. Então Pedro, ele entende, parece que há realmente uma conversão de fato na vida de Pedro, não só de ouvir falar de Jesus, não só de estar ali com ele, mas de realmente ter uma experiência, de saber que Jesus é o Cristo, e que ele foi levantado para ser um apóstolo, para ser um pregador, para ser um missionário, para de fato falar do amor de Deus, e com a sua palavra, através do poder do Espírito Santo, ganhar almas para Cristo. Então ele é cheio do Espírito. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, Pedro cheio do Espírito. Você lembra que teve lá Pentecostes, e veio gente de todo mundo para se reunir até hoje, lá em Jerusalém, que é a festa dos Pentecostes. E nesse dia, Deus derrama do seu Espírito, e as pessoas são batizadas no Espírito Santo. E uma coisa que aconteceu inédito, eles falavam cada um na sua língua, e todos se entendiam. Olha que coisa louca. Eu tive um episódio desse, não de entender as línguas, né? Mas de ter muitas línguas diferentes à minha volta. Estava lá em Amsterdã, nós estávamos em 10 mil pessoas num congresso. Foi o último congresso da Associação Billy Graham de Evangelismo. E no momento, o dirigente, o pastor, ele falou assim: agora cada um ora, era no momento da ceia, né? Cada um vai orar na sua língua. E tinha um pessoal da África, tinha uns irmãos asiáticos, e os caras começaram a orar, e eu fechei os olhos por um momento, não orei, só fiquei ouvindo, um idioma louco, né? Africano, do outro lado asiático, e aquela mistura de... Eu falei: meu Deus, que coisa linda. E ali foi a presença de Deus. Eu comecei a orar, e cada um na sua língua, e aquela mistura de sons. Eu fico imaginando isso ali em Pentecostes, só que cada um entendia o que o outro falava. Já pensou que loucura? Então Pedro lhe traz uma palavra evangelística, e por volta de 3 mil pessoas se convertem ao Senhor. Aquele Pedro inconstante, aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que ora era usado por Deus, ora usado pelo inimigo, ele se torna uma potência nas mãos de Deus. E na sua primeira mensagem evangelística, 3 mil pessoas se convertem ao Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Há um outro episódio que Pedro, ele vai pregar aos gentios. Ele tem uma visão de vários animais que eram impuros para os judeus, via num lençol, e ele não entendendo aquilo e tal, e logo em seguida ele tem uma visão, uma direção de Deus, que ele deveria ir numa cidade, e deveria pregar para os gentios, e pela primeira vez, ele prega o Evangelho ao povo que não era judeu, aos gentios. Eu louvo a Deus pela visão de Deus, porque dessa maneira o Evangelho chegou até nós. O Evangelho era para os judeus, mas o Senhor abriu, porque é da vontade de Deus que todos sejam salvos. E ele vai ali, e ele prega o Evangelho àquelas pessoas, e pela primeira vez ele vê as pessoas, gentios, sendo cheios do Espírito Santo, recebendo a Jesus e recebendo o batismo do Espírito Santo. E ele testemunha.
e depois ele segue pela Judéia, e depois Samaria. Samaria era um local proibido para os judeus, mas ele segue para Samaria e ele prega o evangelho aos gentios, e muitos são salvos, muitos são libertos, muitos são transformados. O que nós podemos aprender então, finalmente, com a vida de Pedro? Então, algumas coisas interessantes que Deus falou ao meu coração. Em primeiro lugar, Pedro, ele tinha um temperamento inconstante, ou seja, ele pensava com a boca. Você conhece alguém que é assim? Pensa e fala. Ele era impulsivo, agia sem pensar, era falho, como eu e você. Nós não somos super crentes, irmãos, e muitas vezes a gente fica se cobrando, por quê? Meu irmão, nós somos falhos, sim, nós somos limitados, e quando você entende que não é na tua força, não é do teu jeito, você vai ser mais feliz. Não é que você vai sair pecando à vontade, beleza, eu sou fraco mesmo, deixa eu, Mas é reconhecer que na tua força você não consegue. Na tua força, a tua força é muito pequena. Então eu aprendo com Pedro que nós somos limitados. Em contrapartida, nós precisamos muito do Senhor na nossa vida. Agora, uma coisa importante que tem que acontecer na nossa vida, e aconteceu na vida de Pedro, ele foi obediente ao chamado do Senhor. Quando o Senhor chegou para ele e falou, larga as redes, porque de agora em diante você vai ser pescador de homens, ele acreditou na palavra de Jesus, ele não duvidou. Quanto a isso, ele não duvidou, ele largou tudo. Imagina, ele era um empresário, ele tinha uma empresa de pesca, ele só sabia fazer isso, porque lá em Israel, ou você vai estudar a Torá, as leis, o Antigo Testamento, e se tornar um religioso, ou você vai fazer uma coisa, entre aspas, indigna. E Pedro, ele decidiu ser pescador. Ele não era de uma tradição de estudiosos da Torá, então ele era um pescador, e seria pescador para sempre. Essa era a tradição, esse era o jeito deles viverem. Mas houve uma palavra da parte de Deus, e quem sabe nós tínhamos sido, já tinha sido decretado, eu vou ser isso, mas o Senhor entrou na nossa vida e mudou a trajetória da nossa história. Nossa vida era vazia, sem paz, sem esperança, mas Ele entrou e mudou. Ele tirou o vazio do nosso coração, Ele preencheu com a sua presença. E assim Pedro, ele foi obediente ao chamado do Senhor, com todos os altos e baixos, com todas as inconstâncias que também nós temos, ele foi obediente. Em segundo lugar. Em terceiro lugar, uma coisa linda, ele se tornou íntimo de Jesus, tão íntimo que dava bronca em Jesus, tão folgado que dava bronca, Quando amigo é assim, amigo fala mesmo, amigo dá bronca, e a gente quando ama, a gente até aceita as broncas, porque quando a gente não ama, não conhece, sai fora, está me dando moral, sai para lá. Mas quando é amigo, a gente ouve, tudo bem, é amigo. Jesus, ele se tornou tão íntimo de Jesus, que ele se encontrava em muitas situações, em várias situações. Tem até musiquinha na igreja infantil, Pedro e Tiago no barquinho, porque ele estava sempre com Jesus. Jesus ia orar, levava Pedro. Jesus ia para o Monte da Transfiguração, levava Pedro. Pedro estava nos momentos cruciais e importantes com Jesus. E eu aprendo que nós devemos trazer Jesus para todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos Jesus tem que estar presente. Amém? Jesus tem que estar presente na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho, nos nossos pensamentos. Jesus tem que ser o principal da nossa vida, em nome de Jesus. Se torne íntimo de Jesus como Pedro. Quarto lugar,
eu aprendo que na sua inconstância, ele cometeu muitos erros, mas ele tinha um coração arrependido. A gente estava cantando aqui o Salmo 27, e lembrando um pouco de Davi. Davi, ele pisou na bola. Está tendo aquela série Reis, né? E agora passou a passagem que ele adulterou lá com a mulher do Urias. E a gente percebe como pode um cara desse ser um homem segundo o coração de Deus. E não foi ele que falou isso, foi o próprio Deus. Eu encontrei um homem segundo o meu coração. Mas o que eu vejo na vida de Davi, ele era homem, sujeito a falhas, e falhava, e errava, e errou, e pagou, teve consequências por causa dos seus erros, mas ele tinha um coração arrependido. Diferente de Saul, o outro rei, o rei anterior, que foi escolhido por Deus, mas que por um momento ele começou a tomar decisões erradas, e Deus falando, o profeta falando, ele não se arrependia. Diferente de Davi. Davi tinha um coração arrependido. E eu vejo em Pedro o mesmo espírito, coração arrependido. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Coração arrependido. Reconhecer a minha fraqueza, reconhecer os meus erros e não fazer mais. É isso. É um coração arrependido. Pedro tinha isso. Ele tinha um coração arrependido. Por mais que ele tinha falhas, ele não era perfeito, ele não era super crente, ele tinha um coração arrependido. E nós devemos ter esse coração de crente, de cristão, coração arrependido, reconhecendo os erros. Não vou fazer mais, Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti. Arrependimento, em nome de Jesus. E por último, amados, ele foi cheio do Espírito, ele escolheu servir ao Senhor, e aí os frutos apareceram. Naturalmente com um temperamento impulsivo, mas agora transformado pelo Espírito. O Senhor não mudou o temperamento de Pedro, ele era assim, ele era desse jeito, só que agora o seu temperamento estava sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus. Nós devemos ter o nosso temperamento controlado pelo Espírito de Deus. Talvez você não seja um cara assim impetuoso como Pedro, você seja mais melancólico, e se a tua melancolia não tiver o Espírito Santo, você vai se dar mal, não é? Porque quando você é impulsivo, você fala demais, mas também o melancólico, tudo é mimimi. Ai, falaram alto comigo, ai meu Deus, o melancólico é assim, ai, não olharam para mim, o pastor não me cumprimentou, o pastor falou mal do meu time, eu vou chorar. Não chora não. Sabe? Agora quando ele é controlado pelo Espírito, Deus usa esse temperamento para a sua obra. E você é usado tremendamente nas mãos de Deus. Seja colérico, seja melancólico, seja sanguíneo como Pedro, né? Dizem que ele tinha um temperamento característico de sanguíneo, falava muito, mas agora era temperado pelo Espírito de Deus, controlado pelo Espírito de Deus. Sabe, amados, nós devemos ter esse coração. Então eu veio no meu coração 5 pontos, né, que eu aprendo com Pedro. Primeiro, ele era inconstante, ele era impulsivo, ele era falho. É reconhecer que nós somos assim também. Saber que na nossa força, nós vemos lá em Provérbios 3, né? Confia no Senhor. Não se estribes no teu próprio entendimento, né? Não confie na tua própria força. Reconheça que você é pequeno. Grande é o teu Deus, é o nosso Deus. Segundo,
ele foi obediente ao chamado, ele obedeceu a Deus. Por mais que ele tivesse as inconstâncias, os momentos difíceis, ele foi obediente, ele não abriu mão do seu chamado, ele não abriu mão da sua fé. Mesmo em alguns momentos, meio que pisando na bola, mas ele confiava, ele não desobedeceu ao Senhor. Em terceiro lugar, ele era íntimo de Jesus. E na sua inconstância, ele estava sempre perto de Jesus. Ele sabia que se ele estivesse longe de Jesus, ele ia pecar, ele ia errar. Então o que ele fazia? Estava sempre perto de Jesus, estava o tempo todo ali. Senhor, o senhor precisa de alguma coisa? Senhor, estou aqui, precisa de algum... deixa que eu vou, eu faço. E Jesus sabia que Pedro era uma pessoa disposta. E é interessante, que às vezes as pessoas usam um termo que eu não gosto, que é de puxa-saquismo, lá vem o puxa, lá vem, e na verdade a pessoa era disposta. Eu lembro de uma situação, eu era jovem, e o pastor Natalino pediu para um irmãozinho pegar uma cadeira. Ô queridão, pega aquela cadeira ali para mim, aquele jeitão do pastor, Aí ele falou, pega você, o garoto falou. Eu olhei para o garoto, quase que eu voei no cara. Tu é louco, Aí o pastor, não, deixa. Aí eu fui e peguei. Aí passaram os anos, e aquela história no meu coração, um dia o pastor comentou. Você lembra daquele menino? Eu falei, lembro. E aí aconteceu um monte de coisa na vida desse cara, não vem ao caso agora. Não é porque ele não pegou a cadeira que aconteceu tudo isso, mas é aquilo que ele era, Ele, na verdade, ele só mostrou quem ele era. E ele falou, sabe o que aconteceu? Eu nunca mais pedi para que ele fizesse alguma coisa. Mas você estava sempre aqui perto. Os momentos que você estava na igreja, pastor, conta comigo, estamos aí. E eu, saía carregando cadeira. E não me importava carregar cadeira. Qual o problema? Não, eu quero pregar a palavra, eu quero estar lá na frente, afinal de contas, esse é o ministério importante, da palavra. Não, eu queria carregar a cadeira. Eu era chefe da equipe de limpeza do acampamento. Eu lavava os banheiros do acampamento. E eu não achava isso ruim, eu ficava feliz. Eu gostava daquele cheiro de desinfetante, era perfume. Melhor desinfetante do que o outro cheiro, Era perfume para as minhas narinas. Não me importava. Sabe aquela coisa, eu quero. E era uma coisa natural do meu coração, porque eu queria servir ao meu Senhor. Era lavar banheiro que estava no pedaço? Vamos lavar banheiro. Panela? Eu me tornei, eu e o Paulo Renato, nós éramos lavadores oficiais das panelas dos acampamentos. Você imagina aquelas panelas, ficava fervendo água, os 4 dias, ficava preta aquela panela, e tinha que deixar ela brilhando. E não tinha hoje tem esse equipamento, essas pastas, equipamento aí, tem um químico que tu coloca, tira. Não, era no braço, a gente ficava preto, literalmente, daquela cor. Mas eu amava fazer isso, porque eu sei que eu estava servindo ao Senhor. E Pedro, ele decidiu se tornar íntimo do Senhor, ele decidiu se encontrar na presença de Jesus. E muitas vezes o se tornar íntimo é ler a Bíblia, sim, é orar, sim, mas é servir, é disposição, é ouvir o irmão. Quantas vezes a pessoa chega, e eu me lembro uma vez, eu cheguei na igreja, eu estava triste, eu estava angustiado, estava passando problemas na minha casa, e eu cheguei na igreja, e na igreja alguém começou a me ouvir, me deu atenção, e aquilo marcou a minha história. Eu falei, eu vou me tornar um cara assim, eu vou dar atenção para as pessoas. A minha esposa, ela fica brava, que eu entro na igreja, eu saio falando com todo mundo. Não que ela não fale com todo mundo, mas ela fala, eu estou com pressa, eu estou atrasado. Falei, bem, não tem como, eu tenho que falar com as pessoas, eu tenho que dar atenção. Porque um dia alguém fez isso comigo, alguém me deu atenção. E sabe, servir ao Senhor é servir as pessoas. Servir ao Senhor é dar atenção para as pessoas.
E Pedro, ele se tornou isso. Ele servia ao Senhor. Ele estava presente o tempo todo. Ele trazia Jesus para a vida dele. Que assim seja conosco, meu irmão. Traz Jesus para a tua vida. Na inconstância, ele cometeu erros, mas ele tinha um coração arrependido. Nós devemos ter um coração arrependido. E por último, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele escolheu servir ao Senhor e com naturalidade os frutos apareceram. E ele foi cheio do Espírito e agora transformado pelo Espírito, ele foi grandemente usado por Deus. Eu quero te deixar um desafio. Se Deus falou com você, da mesma forma que Ele usou Pedro para ser uma bênção em suas mãos, Ele quer te usar. Amém? Mesmo que você seja falho como Pedro, inconstante, falador, melancólico, limitado, medroso, Deus quer te usar. Deus quer te usar, Ele quer fazer de você uma bênção. E você nas mãos do Mestre, você vai ser um instrumento tremendo. E Deus quer te usar. E se de alguma maneira Deus falou ao teu coração, eu gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos orar pela tua vida. Eu também me coloco de pé com você, porque eu quero servir ao Senhor. Como Pedro, reconheço que sou falho, mas eu quero ser íntimo do Senhor. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos, aonde eu estiver, lá no meu trabalho, na minha casa, no meu bairro, no meu condomínio, aonde eu estiver, na igreja, eu quero ser um instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga assim: querido Deus e Pai, nesta manhã, ao ouvir a Tua palavra, eu sou desafiado a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu reconheço que sou pequeno, que sou limitado, mas eu quero, Senhor, te servir. Eu quero, Senhor, me aproximar de Ti. Eu quero ter um coração arrependido. Eu quero te servir. E para isso, Pai, eu peço a Tua ajuda, a Tua direção, a Tua graça. Que o Senhor me encha do Teu Espírito, em nome de Jesus. Oh Pai querido, eu quero apresentar esses queridos diante de Ti. Nós nos colocamos na Tua presença. E oh Pai, sabemos que se o Senhor não for conosco, nós não temos outro Deus. E assim como Pedro, ele foi um instrumento nas Tuas mãos, e por causa dele o Evangelho chegou até nós. Ele começou a pregar o Evangelho para os gentios, para aqueles que não eram judeus, e por causa disso a salvação chegou até nós. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos pela disposição deste homem, que era falho, que era limitado, mas que se dispôs a estar na presença do Senhor, que foi cheio do Espírito, e por conta disso o Evangelho se espalhou pelo mundo. Louvado seja o Teu nome, que seja assim nas nossas vidas. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém, aleluia. Louve ao Senhor, querido, glória a Deus, aleluia.